A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo. Então, vamos aí para mais um vídeo. Hoje, como eu disse, né, eu vou trazer muitos vídeos que faz tempo que eu não faço desse tipo de vídeo, né? Falando do sistema, porque os tempos que a gente está vivenciando, começando a vivenciar, requer que a gente venha falar desses temas, né? E para compartilhar o conhecimento e abrir os olhos das pessoas. Alguns já estão de olhos abertos, né? A gente só compartilha o que eu colho o que eu ainda não aprendi e passo o que eu já aprendi para vocês, né? Para a gente estar vigilante e atento para os acontecimentos da geopolítica, para o acontecimento do avanço tecnológico, para os acontecimentos é, religiosos, né? Porque tudo isso que a gente vai vigiar, como o Senhor Yeshua nos aconselhou, vigiar e orar para não cair em tentação. Olhe, aquele que está de pé, ore para que não caia. Então, se a gente seguir essa risca, porque para não ser enganado pelo engano do sistema da besta, né? Do anticristo, né? E aqui não é para levar apavoramento para ninguém, irmão. Já falei isso 500 vezes. Cada um pensa o que quiser. Se quiser achar que eu tô querendo botar pavoro, né, nas pessoas, não veja o canal, irmão. Não veja. Deixa para outro que quer pegar conhecimento, quer estar com as lamparinas acesas, vigilante, acordado com o Espírito Santo do poder de Deus. Quem não quer não é obrigado. Ninguém está obrigando a nada, tá? A acreditar em nada. Então, vamos aqui ler o livro primeiro a Tessalonicenses. Pegue aí sua Bíblia Sagrada, se tiver ali em mãos, para acompanhar o que eu estou falando aqui, tá? Para não falar que eu estou inventando. Ó, ação de graças pela fidelidade dos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, as igrejas dos Tessalonicenses no Criador, Deus Pai, né? E no Senhor Yeshua HaMashiach, Cristo, nosso Senhor Salvador. Eu falo dois nomes porque muitos estão familiarizados com o nome Jesus Cristo, né? Então, para as pessoas entenderem. Mas o nome verdadeiro é Yeshua, tá? Mas pode falar Cristo, Jesus, quem quiser falar. Eu não sou desses que tem canal aí que fica falando, não pode falar. Desde que você entenda que quando você se refere a Jesus Cristo, você está se referindo ao Filho de Deus vivo, o Criador do universo, dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, você está se referindo ao Deus certo, tá? Agora, se você está se referindo a um outro Cristo da religião, um outro Cristo aí pagão que inventaram, né? Um Cristo que a Igreja Católica inventou, que os paganismos inventou, né? Aí você está adorando o Deus errado, o Cristo errado. Então vamos lá. Pai de nosso Criador e Salvador Jesus Cristo, sempre damos graças ao Criador Yahweh, o nosso Pai e Deus, por vós todos fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus, diante de nosso Deus e Pai e Arro Criador, nosso Deus, né? Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Está falando dos eleitos, tá? Está falando dos convertidos, dos regenerados. Não está falando de qualquer pessoa aqui, tá? Está falando dos que pegaram a vida para Pai Yeshua, como Filho de Deus e Salvador, que vai nos resgatar no tempo futuro. A vossa a vossa eleição é de Deus. Lembrando que a vossa tá certo. Yeshua HaMashiach, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é do Criador. Porque o nosso evangelho foi a vós não somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem saibais, ó, certeza da salvação, né? Aí muitos falam que perde a salvação, né? Perde aquele que é religioso, aquele que não é regenerado, participou dos benesses do Espírito, participou de tudo, das benesses que o Espírito Santo trouxe, mas
não teve transformação de vida, não foi modificado. Esse não é salvo. Agora, aquele que é regenerado, a vida transforma, a mentalidade transforma, a mente transforma, sua vida muda, esse sim é o verdadeiro regenerado, independente se ele é religioso ou não, tá? Porque tem muitos religiosos regenerados, sim, tem, mas estão enganados dentro das denominações lá. Mas nasceram de novo, são filhos de Deus, né? Não estou generalizando, falando que todos que frequentam religião vai se perder. Não, tem muitos filhos de Deus lá que Apocalipse fala, sai daí, povo meu. Deus vai tirar na última hora lá de dentro. Ele já está tirando alguns, né? Mas ainda tem coisa para acontecer. Então vamos lá. E a vós foste feito nossos imitadores, e no Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Eu estou no versículo 6, tá? Capítulo 1. Agora eu vou para o 7. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. E a vossa fé para com o Criador Yahweh, nosso Deus, espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus. Que ídolos? Lá atrás, os ídolos era bezerro de ouro, ou deuses pagãos que os israelitas, né, os judeus fazia e levava a Deus à ira, né? Atiçava a ira de Deus, porque ele é o único Deus verdadeiro, o único Criador dos céus e da terra que deve ser adorado. E só a ele prestarei culto, né? Culto é adoração, tá? Não é culto, não é uma cerimônia religiosa. E como você adora o Criador? Hoje, na nova aliança, você não adora o Criador de lábios, cantando só louvores. Você adora nas atitudes, fazendo coisas justas, verdadeiras, andando na verdade, na justiça, na paz, no amor ao próximo, no amor à palavra de Deus, no amor a Deus, sendo guiado pelo Espírito, obedecendo a palavra. Lógico que você não vai ser perfeito, você vai errar algumas vezes, mas também vai acertar em outra. E você agrada a Deus assim, isso é adoração. Muitos, os religiosos não, para eles adoração é cerimônia religiosa, aí sai do templo religioso, fica fazendo um monte de maledicência aí, e só porque frequenta o templo religioso acha que é santo. Não é nada disso. Santo, ser santificado é você se apartar do mundo para andar na justiça de Deus, já andar na verdade de Deus, andar sendo fiel, leal, não só a Deus, mas ao seu próximo, tratar as pessoas com dignidade, com amor, com respeito. Tudo isso aí é adoração ao Criador. Por isso que Yeshua fala, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, o que você não quer para você, de mal, você não quer para o próximo. O que você quer para você de bem, você quer para o seu próximo. Isso é adoração a Deus. Que as pessoas distorcem, a religião distorce, né? Acho que a adoração a Deus é só cantar louvores. O que Isaías e Zacarias falam? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que adianta? Né? Tá longe, não obedece o Criador. Né? Então, o que adianta? Então vamos lá. Porque o suou a palavra de Deus, porque ele mesmo anuncia de vós qual a entrada que tivemos para convosco, como do ídolo se convertesse a Deus para servir ao Criador vivo, Deus vivo e verdadeiro. Ao Deus verdadeiro, ó. Então isso significa que tem deuses falsos, tá? Falsos Cristo, que é o que Yeshua falou que ia aparecer no final dos tempos, né? Tem muitos por aí caminhando aí, né? Anticristos, falsos Cristo, falsos profetas, né? Tá aí, ó. Como tá, ó, discernimento de espíritos, irmão. Discernimento de espírito, né? Para não ser lubridiado. Tá, e esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Aí dizem que Cristo não ressuscitou. Tá vendo o engano do diabo? Tá aqui na palavra. Se alguém crê em Deus, se nós cremos em Deus, nós não podemos duvidar do que está escrito aqui na palavra dele. É a palavra do Criador. É como você é o pai do seu filho. Você fala para o seu pai, você gostaria que o seu filho duvidasse? Então, é a mesma coisa. Se a gente diz que crê no Criador, você tem que crer na sua palavra. Agora, quando você diz eu creio em Deus, mas não crê na sua palavra, ou então você crê no outro Deus.
Que eu digo não vocês aí, tá? Esses que dizem que creem em Deus, mas desobedecem tudo que a Bíblia ensina. Então, não estou falando de erros comuns que todos nós cometemos. Estou falando rebeldia propositada, desobediência propositada da palavra. Entendeu? Então, então o Deus que crê é outro, não é o Deus das Escrituras. Então vamos lá. O mistério em Tessalônica. Porque vós mesmos, irmãos, bem saibais que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então vamos lá. Mas mesmo depois de termos sido, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como bem saibais, tornamo-nos ousados em nosso Criador Deus para nos falar o evangelho do Criador Yahweh com grande combate, ó, não foi manso não as coisas, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Estou no versículo 3, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e diante. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos agravados, como fomos aprovados do Criador, de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens. Olha, quando eu falo que eu não estou aqui para agradar o homem, nem ouvido de ninguém, estou aqui para revelar as verdades bíblicas, para abrir os olhos espirituais das pessoas, para ser bom dispenseiro da multiforme sabedoria do Criador e dividir o conhecimento com as pessoas para elas não serem enganadas, como eu também não quero. Isso é amor ao próximo, que eu acabei de falar. O que eu não quero de mal para mim, eu não quero para o meu próximo. O que eu não quero, se eu não quero ser enganado, eu não quero que o meu próximo seja. Então meu canal serve para isso. Se alguém não concorda, não precisa, não quer ver o canal, não veja, irmãos, né? Então vamos lá. Mas o Criador, não que eu não queira que as pessoas vejam o canal, que aumente o número de inscritos, mas não é para minha glória não, é para a glória do Senhor, é para a mensagem, tá? Para dar conhecimento. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro, nem para ganhar seguidor meu. O seguidor que segue o canal, segue a mensagem, segue a Cristo, tá? Eu sou só o que conduz para o caminho que é a mensagem, entendeu? Que é a verdade que está nas escrituras que eu creio. Se alguém quiser me acompanhar, amém. Se não quiser, amém também. Então, e não buscamos glória do homem, olha lá, não buscamos glória de ninguém, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesado a vós. Antes fomos brando entre vós como a ama que cria seus filhos, assim, nós sendo tão afetuosos de boa vontade que quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho do Criador, mas ainda nossas próprias almas, porquanto nós éramos muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados, que eles não estavam pregando o evangelho para ganhar dinheiro, para viver nas custas de ninguém. Paulo está se referindo a isso. Que ele fala assim, quem não quer trabalhar não deve comer. Que tinha alguns que pregavam religião e não queria trabalhar, e falavam que vivia das custas como que da herança de papai, né? Como fala hoje aí. Eu vivo das bênçãos de papai. Assim é fácil, né? Viver das bênçãos de papai, né? Não quer trabalhar, vagabundo? Desculpa o termo aí. Não, aqui Paulo fala, quem não quer, não nessa primeira carta, na segunda, vai lá dar um pulo lá. Quem não quiser trabalhar, que não coma também. Entendeu? Então, quer viver nas custas dos outros, nas custas de papai? Olha, chega uma hora que você vira homem, tem que trabalhar. A Bíblia fala, viverei do suor do seu rosto. Então não vem com essa não, viverei da obra de papai. Aí vem usar palavra fora de contexto para falar, o boi que debulha não amordaça o boi que debulha. Tá lá em 1 Timóteo, 1 Coríntios, né? Que Moisés falou, não amordaçar o boi que debulha, que o obreiro é digno do seu salário. Aí eles vêm distorcer são malandros, né? Para poder
tomar dinheiro do povo e ficar rico nas custas do povo e falar, não, a gente vai viver do evangelho, porque a Bíblia fala pra gente viver do evangelho. Não tá dizendo nada que você tem que ser sustentado, ganhar salário todo mês para pregar o evangelho. Não é isso que Paulo tá falando, não. Entendeu? Tá falando sim, porque Paulo tava falando naquela ocasião que estavam negando de dar para Paulo os alimentos que Paulo também tinha direito de viver do sustento, porque era sustento para sustentar o seu corpo, porque era distribuído os alimentos, vendiam as herdades lá no livro de Atos, você vê que vendiam as suas propriedades para dividir, cada um com pouco, para ninguém ter mais do que outros, entendeu? E todo mundo tinha tudo em comum naquela época, né? Mas também teve falhas, né? Entendeu? Então o Paulo se referia a isso, não é que você viva do evangelho, que você seja sustentado pelo evangelho, é a comida que é dividido, compartilhado, até dinheiro, porque Paulo precisava de dinheiro não para ele se enriquecer como esses falsos, como que é que Paulo fala em 2 Coríntios, obreiros fraudulentos que tem hoje em dia aí. Ele pegava o dinheiro e era dividido na frente de todo mundo e todo mundo sabia que direcionamento tinha o dinheiro, que era para ajudar os irmãos carentes de outra cidade, de outra reunião, outros membros do corpo de Cristo, outras igrejas formadas em outra cidade, que Paulo ia pregar de cidade em cidade, entendeu? Era isso. Aí a pessoa, o malandro, os religiosos distorce. Ai, rapaz, eu vou falar uma coisa, viu? Que fraudulência da moléstia. Vamos lá. Aí engana os incautos, né? Engana e suga o sangue dos incautos todinho. Meu não, vai sugar o sangue de outro lá. Eu vou dar sim pro reino de Deus, ajudando o necessitado quando eu tiver condições. Porque a Bíblia também fala, não dá com pesar, mas dá com alegria. Não, dá daquilo que cada um tem, não do que não tem. Diz a Bíblia. Então, quando eu tenho, eu posso ajudar o necessitado, eu ajudo. Não só o necessitado, como eu dou a palavra, como eu dou o abraço, dou carinho, quando precisar. Auxilio aos irmãos. E às vezes também eu não posso ajudar, porque às vezes sou eu que preciso. Que a vida é um círculo, irmãos. Hoje a gente tá bem, amanhã as coisas não tá tão legal. E aí os irmãos servem para isso. Hoje eu ajudo, amanhã eu preciso de ajuda. Entendeu? É assim que funcionam as coisas. É assim que era naquele tempo, né? Do cristianismo primitivo. Hoje foi tudo manipulado, distorcido, para lubrificar as pessoas, né? Então vamos lá. E eu não busco glória do homem, já falei. Aqui, eu não busco glória dos homens, porque eu não busco glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos com vocês, como a ama que alimenta seu filho seja ali. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoosos, de boa vontade, quiséramos não somente comunicar o evangelho do Criador, mas ainda nossas próprias almas, porque eram muitos queridos, porque também vós lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, que trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, pregamos o evangelho do Criador, vós e Deus sois testemunha de que quanto santa e justa e irrepreensivelmente nós houvemos para convosco, os que credes, assim como bem saibais de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós com o Pai ao seu Filho. Tá, capítulo 3. Para que vós conduzis diligentemente para com o Criador, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças ao Criador Deus e Yahweh, pois havendo recebido-nos a palavra da pregação do Criador, recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra do Criador Deus, o qual também opera em vós o que credes. Estou falando alto porque está tendo uma gritarada aqui. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja do Criador. Igreja não é uma denominação, tá? É uma reunião de santos em cada localidade, cada cidade, tá? Que se reunia em casa, catacumbas, barcos debaixo de árvore e tudo, né? Porquanto também padecesses de vossos próprios cidadãos, ou mesmo que fizeram-lhes
o mesmo com os cidadãos, o mesmo que os judeus fizeram-lhes a eles, os quais também mataram o Senhor Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam ao Criador, e são contrários a todos os homens. Aí, ó, tá? Esses são os religiosos, né? Nos impede de pregar o evangelho. Isso já estava ocorrendo no tempo dos apóstolos, de Paulo, tudo, né? Por isso que ele escreveu essa carta também, né? Para avisar dos falsos profetas. E hoje acontece a mesma coisa, é um círculo, né? E nos impede de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira do Criador caiu sobre eles até o fim, até o final dos tempos, né? Esses já estão condenados, né? A própria Bíblia fala que não vão se converter, que são homens réplicos contra a fé, são homens abomináveis, né? Que converte e a dissolução, tá isso na carta de Judas, de Tito, né? E dissolução e transforma a graça de Deus em libertinagem, né? Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ir ver o vosso rosto. Por isso também, por isso bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos o impediu. Satanás moveu situações ali, né, para impedir Paulo de visitar os irmãos. Porque qual é a nossa esperança e alegria ou coroa? E diz alguém que Satanás não existe, então a Bíblia está mentindo, né? Ou então o Satanás é uma mitologia inventada, né? Ou Satanás somos nós mesmos, porque nós fizemos, né? Sabe, é uma distorção da palavra, cara. É uma negação da Bíblia, né? É impressionante. Vamos lá. Conosco pelo menos eu, Paulo, mas qual é a nossa esperança e alegria e coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Em sua vinda, ó. Aí todo mundo fala que Cristo não vai voltar, né? Porque ele já voltou no ano 70 depois da ressurreição. Quando ressuscitou os mortos lá, só que aquilo era figura, irmãos. Era figura porque haveria de vir. Aí outros falam assim, mas a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Aí vem os contradizentes, vem os filhos do inimigo para poder botar dúvida na cabeça das pessoas, né? Porque a pessoa que não estuda vai ficar em dúvida, que ela não se aprofunda. Então, aquilo ali foi sombra, foi uma figura para Cristo mostrar que no final dos tempos ele vai fazer a mesma coisa, entendeu? E essa carta aqui foi uma das cartas que foi escrita depois da ressurreição de Cristo. Então, se tivesse falando da volta de Cristo e a volta de Cristo fosse naquela época, como é que pode Paulo escrever depois? Não, é que a Bíblia não está em ordem cronológica, os caras falam, né? Você vê que malandragem? É mesmo? Se a Bíblia não está em ordem cronológica, como é verdade e eu sei disso, então por que quando eu falo que o Novo Testamento não começa e no Evangelho de Mateus começa em Atos, a pessoa fala que eu sou inventador, que eu sou mentiroso, né? Sim, por quê? Porque se a Bíblia não está em ordem cronológica, concorda com isso? Então Mateus não é Novo Testamento. E o Senhor veio no Evangelho de Mateus para cumprir a lei. Tanto é que ele estava cumprindo os requisitos da lei até ele chegar à cruz. Entendeu? Porque você consegue cumprir a lei e eu consigo? Não consigo, nós somos pecadores e falhos. Cristo cumpriu no nosso lugar. Entendeu? Então, Mateus não é Novo Testamento. O Novo Testamento começa na inauguração da igreja, em Atos 2, no dia da festa de Pentecoste, quando desce, aí começa a nova aliança, quando desce o Espírito Santo sobre e forma a igreja ali, né? Que Yeshua já tinha anunciado a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei no futuro a minha igreja, quando descesse o Espírito Santo, que foi no dia de Pentecoste, que muitos distorcem, os religiosos distorcem. Não, Mateus é Novo Testamento, irmão. Então você está falando bobagem. Porque Tessalonicenses foi escrito depois da ressurreição de Cristo. Paulo se converteu quando? Explica para mim. Agora eu quero ver as desculpas que os religiosos vão inventar. Aqui está falando da vinda do Senhor. Então Paulo está mentindo. Paulo é fraudulento. Então, Paulo... então dizem aí, né,
no YouTube, agora que Paulo era falso apóstolo, fraudulento, então Pedro também era. Porque Paulo falava da vida do Senhor, então ele é fraudulento, então a segunda vinda. Então Pedro também é, porque Pedro falou da segunda vinda. No Antigo Testamento falou da vinda do juiz para julgar. Já falava do livro de Apocalipse, antes do livro de Apocalipse ter sido revelado por Jesus Cristo, por Yeshua, ao apóstolo João. Não, irmão, as pessoas só se deixam enganar caso ela não estudar. Entendeu? Eu tô trazendo vídeo aqui para elucidar as mentes, mas muitos se deixam enganar, né? Então vamos lá. É só você raciocinar. Porém, irmão, sendo mais para a vida do Senhor. Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria. Aqui, a apresentação de Timóteo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem enviar, ficarmos sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Criador e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar, vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmo bem saibais que para isso fomos ordenados, que fomos chamados, né, que a gente ia padecer aflições, assim como a gente é herdeiro das bênçãos de Cristo, que nós somos herdeiros do Criador por meio do nosso Senhor, a gente vai herdar também as aflições, as tribulações, as perseguições, os martírios, as humilhações. Nós vamos herdar tudo, tanto a parte boa como a parte difícil do Senhor, e do Senhor Salvador. Então vamos lá. Para que ninguém... Pois estando ainda convosco, vós predizíamos, Paulo falando, né, que havíamos de ser afligidos. Aí, como sucedeu, isso lá na época de Paulo, isso vai acontecer no futuro de novo, tá, irmãos? Por isso que o verdadeiro cristão não é igual as religiões pregam. Você se converteu, vai ser tudo só bênção, irmão. Só bênção, só maravilhas. Você vai ter empresa, você vai... o seu financeiro vai explodir. E isso, aquilo, não é isso que diz aqui nas escrituras, não. Entendeu? Não é vida de bênção, sim, mas vai ser vida de perseguição, de humilhação, de perdas, de luta, de ganhos. Vai ser altos e baixos, irmãos. Não vai dessa história de religião que vocês se lascam, né? Como sucedeu a vós, bem saibais. Porquanto não podemos eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Eu estou... 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 5 e diante. Aí. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito vermos, como também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Tá. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graça podemos dar ao Criador, que vós por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Criador e Deus. Tá, aqui está escrito, né? Porque o que ação de graça podemos dar ao Criador por vós, por todo o gozo e alegria que nós alegramos por vossa causa diante do nosso Criador. Saudade dos irmãos, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Capítulo 4, versículo 11. Ora, irmãos,
nosso Criador e Pai, de nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus, e caminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Criador Deus e Pai, e na vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo, com todos os seus santos. Aí, ó, a vinda do Senhor. Tá falando da segunda vinda. Então não tem vinda do Senhor, não. A Bíblia mentiu. Foi manipulada, tocaram aí, né? Não creia não. Creia nos homens. Não creia no que a palavra do Senhor fala, não. Ah, por que tá demorando tanto então? Desde que o pai dorme, tudo permanece como desde a criação do mundo. Da onde eu tirei isso? Da carta de Pedro. Leia 2 Pedro, irmãos. Você vai entender por que ainda o Senhor não veio. Entendeu? E quem tem fé verdadeira vai esperar o tempo que for necessário. Mesmo que a gente morra e o Senhor não volte, quando a gente morrer, a gente vai estar no paraíso. O nosso espírito já vai estar lá com o Senhor. Agora, quem ficar e o Senhor vier, vai ter corpo transformado, que é o que a palavra nos ensina. Corpo glorificado. Então, tem de paciência, né? Tem de paciência, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Se ele prometer, ele vai cumprir, mas no tempo dele. Quem tem fé verdadeira vai ter paciência e vai esperar, né? Então, vamos lá. Exortações cadê aqui? Exortações à santificação. Não precisa mudar de vida, pode pecar à vontade, que Deus entende, Deus é amor, tá? Aqui não é o que tá falando, não, ó. Exortação, o que é exortação? Chamando atenção, ou estimulando a você buscar a sua santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus, tá na Bíblia, tá? Não é ser perfeito, não errar nunca, porque você vai errar, vai pecar. Santificação é você lutar para mortificar os desejos carnais, para separar das ideologias, dos ensinos do mundo e colocar em prática o que você aprende aqui. É andar na justiça, na paz, no amor ao próximo, fazendo bem, desviando da aparência do mal. É isso que chama santificação, tá? Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Yeshua Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar ao Criador, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem saibais que mandamento vós temos dado pelo Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. Porque esta é a vontade do Criador Yahweh, nosso Pai, a vossa santificação. Aí, ó, a vontade de Deus é a santificação. Não precisa mudar de vida, não precisa, pode pecar à vontade, ó, não é o que está dizendo aqui. Que a vossa, não está dizendo que você não vai pecar nunca, está falando que você não pode viver na prática contínua, como muitos dizem aí. Ah, Cristo já morreu, já pagou, posso viver do jeito que eu quiser, meu corpo, minha regra. Então não fale que você é cristão, porque você está enganando a si mesmo, enganando os outros. Porque o cristão verdadeiro vive de acordo com o que está falando aqui, né? Não está falando que você vai ser perfeito, que eu também erro, também peco, mas que você busque você se santificar, buscar mortificar, morrer para esse mundo, morrer para sua carne, para viver para Cristo. Isso não é um processo, irmãos. O que importa é a busca, é a luta. Não é que você não vai errar. Santificação, você está sendo santificado, você ainda não é santo. Você está no processo de santificação até a vinda do Senhor ou até a sua partida desse mundo. Entendeu? Tá. Porque vós bem saibais que mandamentos temos dado pelo Senhor Jesus, porque a vontade do Criador é essa vossa santificação, que vos, aqui ó, vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós possua o seu vaso em santificação e honra. O que é possuir o seu vaso? A sua companheira, a sua esposa. Para você, o que é fornicação? Você ficar com várias mulheres, fazendo sexo com todo mundo. Isso é fornicação, irmãos. Entendeu?
Então está falando a sua santificação. Você pode ter sua mulher, ser fiel a ela, fazer suas relações íntimas com ela e ela com você e ser fiel a você. É isso que é a recomendação bíblica. Se Deus está falando que você tem que santificar, é isso. Também. Na parte sexual também. Porque Deus deu sexo para você fazer com sua companheira, não com qualquer um, a torto e a direito. Que aí você está desobedecendo a palavra. Então vamos lá. Não na paixão dos desejos, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima o seu irmão em negócio algum, porque Deus, o Criador, é vingador de todas essas coisas. Aí, ó, Deus não faz juízo, não. Como muitos dizem aí. Como também antes vou-lo disse e nos testificamos, porque não nos chamou o Criador para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim ao Criador, Deus Yahweh, que nos deu também o seu Espírito Santo. Entendeu? É possível quem está no Espírito Santo desviar do caminho? É possível, irmão. Só que ele não perde a salvação. Mas ele perde tanto o galardão como ele vai sofrer as consequências aqui nessa terra. Porque o próprio Deus disse, ó, ele deu o Espírito Santo. Então ele está falando de um possível salvo, que pode errar e cair no laço do diabo. Entendeu? Não é ele ser possuído e virar um demoníaco. Não, isso não. Quem tem o Espírito Santo, o demônio não entra dentro. Mas é possível os demônios soprar e desviar a pessoa do caminho do Senhor. Entendeu? Quando, porém, ao amor fraternal, não necessiteis do que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruído por o Criador, Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. E trabalhar com vossas próprias mãos, aqui ó, com vossas próprias mãos, como já lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. A vinda do Senhor e a ressurreição, ó. A vinda do Senhor, o Senhor não vem, não. Ele não está falando da ressurreição do Senhor, tá falando da ressurreição dos mortos. Ah, não, irmão, é do Senhor. É mesmo? Então vamos ler o contexto aqui. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é a vida do Senhor e a ressurreição. Versículo 13 e diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para o que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esperança de quê? Da volta do Senhor. Ó, aqui eu vou provar. Porque se cremos que Yeshua ou Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram, porque quando o cristão dorme, a Bíblia chama que eles, quando o cristão morre, a Bíblia diz que ele dorme. Quem morre, usa o termo morreu, é para os ímpios, né? Então a Bíblia chama os que creram em Cristo, que morreram em Cristo, que estão dormindo, né? Dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Olha, Deus vai trazer, entendeu? Ah, mas foi lá, aqueles lá quando Cristo ressuscitou. Ah, foi mesmo, né? Então você não crê na ressurreição dos mortos? A Bíblia fala nisso todo o tempo. E o dia do Senhor? E a ressurreição do último dia que Marta falou para o Senhor lá no Evangelho? Que ressurreição do último dia é essa? Ah, foi quando ele ressuscitou. Foi mesmo? Ah, puxa vida. Mas Paulo escreveu depois desses eventos. Como é que fica? Acabei de falar. Porque se cremos que tornará trazermos com ele de volta, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a sua vinda, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com
alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta do Criador, e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Né? Vou dizer o quê? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Cumprir estar atento. Mas, irmãos, acerca dos tempos, capítulo 5, tá? Versículo 1. Acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos saibais muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, né? Aí, ó, vou entrar na questão aqui chave. Qual que é a questão chave? A vida do anticristo. Porque é o que tá rolando hoje, tá? Se vocês pesquisarem nas internet aí, nas redes sociais, no YouTube, ó. Porque vós mesmos saibais, irmãos, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, ele não vem com aviso, porque ninguém sabe a data da vinda do Senhor. Certo? Só ele sabe. Antes ele não sabia, hoje ele sabe porque ele já tá com o pai lá. Né? Aí, ó. Assim quando disser paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem não vai escapar? Os que não creram. Não é a gente que é os eleitos. Os eleitos, sim, vão ser perseguidos pelo sistema do anticristo. Pode ser que muitos vão fugir, vão escapar, outros vão ser capturados, vão ser torturados e vão morrer e não vão negar o nome do Senhor. Outros cristãos vão desistir da caminhada de Cristo, que não foram os verdadeiros convertidos, né? Só estavam ali participantes, mas não era regenerado, vão se curvar para a marca da besta, para o sistema da besta e aceitar o anticristo como Deus deles. Com medo de morrer e de ficar com fome, essas coisas todas, né? Que vai ser um tempo terrível, né? E a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Se a gente vai conseguir fugir, se não vai, nesse tempo aí, né? Alguns vão conseguir, outros não. Se a gente vai morrer, se a gente vai negar Cristo, alguns de nós vão negar, outros não. Entendeu? Então vamos lá. Tô falando do cristão como um todo, tá? E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, ó, aqui, ó. Esses são os regenerados, ó. Presta atenção. Que não vão negar o Senhor, mesmo que morra. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ele não está falando de pessoas que andam de noite, tá, irmãos? Ele tá, ou que tomam bebida de noite. Ele está falando que nós não somos das trevas, que no sentido que nós não estamos dormindo, que estamos vigilantes, entendeu? Nesse sentido, nesse significado. Não dormimos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque o que dorme, dorme de noite, e os que se bebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, aqueles que se converteram, não os ímpios, mas para a aquisição da salvação. Porque o nosso Senhor, Yeshua Cristo Jesus, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer dormamos, ou quer morramos, vamos juntamente com ele. Por isso, exortar-vos uns aos outros, edificar-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogarmos, irmãos, que reconheçais o que trabalho entre vós. Tá, vamos ver aqui a última página aqui. Vós que presidem sobre vós o Senhor, e vós admoestam que os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Dar valor e estima àqueles que ensinam a palavra, entendeu? Tá falando aqui. Rogamos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos.
vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Recomendações gerais. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que você tem que estar de joelho o tempo todo. Você pode orar na sua mente, qualquer lugar que você quiser falar com Deus, você fala, ele está te ouvindo. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. O que é tudo dar graça? Dar graça tanto nas bênçãos, nas alegrias, naquilo que o Senhor dá, nos alimentos, na casa, no trabalho, mas dá graça também nas tribulações, nas aflições, nas perseguições, porque Paulo disse isso, né? Porque quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então as tribulações, as perseguições é para purificar a nossa vida, de santificar, entendeu? Porque quando a gente passa por perseguições, aí é que a gente se agarra cada vez mais com Deus, vai depender totalmente dele e vai pedir ajuda para ele. Entendeu? Quando tá tudo bem, parece que as pessoas se afastam do Criador, não tem mais intimidade com ele. Entendeu? Então, por isso dai graça em todas as situações. Não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstei-vos de toda aparência do mal. Saudações e bênção. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus. Fiel é o que vos chama, o fiel, o qual também o fará. Irmãos, rogai por nós. Saudai a todos irmãos com ósculos santos, ou seja, beijos santos para vocês, irmãos e irmãs. Pelo Senhor, por vós, conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Yeshua HaMashiach Cristo Jesus seja com vós todos. Amém. Então encerra por aqui a carta. Muito obrigado. Deus abençoe. Badale o sininho de todas. Compartilhe o vídeo. Deixa o like, né? E se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo a novos inscritos. Fui. Tchau.